Meus amigos, sonhos, projetos, ideias, corpo, movimento e ação. Arrisco-me a dizer que desde a minha infância, um período que foi muito marcante para mim, eu sempre buscava, na imaginação, fazer coisas, pensar em grandes coisas. Os sonhos eles vão acontecendo conforme a gente vai caminhando. A popularidade também. Conversei com as madrinhas do Psicomotricast, né, a Janice e a Renata, que eu tinha um sonho de uma pessoa que eu particularmente sou muito fã pelo trabalho, pela trajetória, já acompanho há um tempo e conforme você vai andando, o caminho vai se fazendo, né? Ele vai aparecendo. Então, hoje nós vamos dar início ao 8º episódio do Psicomotricast. Mas antes de nós apresentarmos o nosso grande convidado de hoje, gostaria de agradecer à equipe, o Paulo, o Vitor, o Fábio e o Cleiton, que sem eles o Psicomotricast seria impossível de acontecer. Dá algum problema na câmera, microfone, eles estão ali a todo momento fazendo o máximo para que a coisa possa acontecer. Então, muito obrigado a toda a equipe e família Psicomotricast. Gostaria de agradecer também à Clínica MS, que está a todo momento aí nos episódios fornecendo esse espaço para que nós possamos fazer a gravação dos episódios. Lembrando também que este ano nós teremos o 16º Congresso Brasileiro e 3º Congresso Internacional de Psicomotricidade da ABP, Ciência e Profissão na Contemporaneidade. O congresso será dos dias 6 a 8 de novembro, no Centro de Convenções Dom Pedro, em Campinas. Mas chega de mistério e o nosso convidado de hoje, ele é pedagogo, mestre pela PUC Campinas, doutorando em desenvolvimento humano pelo Mackenzie, especialista em psicomotricidade, criador do projeto como o PROEP, formador de professores e finalista do prêmio iBest na categoria Educação. Ele é uma referência quando falamos de psicomotricidade e desenvolvimento infantil. Senhoras e senhores antenados no Psicomotricast, Júnior Kadima, seja muito bem-vindo ao Psicomotricast. Obrigado por ter aceito esse convite. Eu já dei o spoiler no começo, para mim está sendo uma realização muito grande poder entrevistá-lo. O meu tônus está meio aqui assim, mas não repara não, tá? Então, muito obrigado por ter vindo falar com a gente aqui do Psicomotricast. Gui, eu que agradeço a oportunidade. É uma honra estar aqui com você hoje, participando desse projeto tão necessário, tão importante. Então, quando eu tenho a oportunidade de estar com pessoas que divulgam, que compartilham a psicomotricidade de forma científica, de forma com base naquilo que está falando, para mim é sempre uma oportunidade única. Então, agradeço a você, toda a equipe aqui, as pessoas também que estão nos acompanhando. E vamos lá, vamos Va- falar sobre psicomotricidade. Vamos falar sobre psicomotricidade. E, Julião, você se tornou uma referência na psicomotricidade no Brasil. Mas se alguém que nunca ouviu falar da psicomotricidade e te perguntasse o que que é isso, como que você explicaria a psicomotricidade de uma forma simples? E olha, isso acontece muito, porque eu acabo conversando com pessoas que nunca ouviram falar da área, ou já ouviram e têm uma visão equivocada. E eu costumo dizer assim, ó, fulano, a psicomotricidade compreende a aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano como um todo, envolvendo corpo e mente, porque nós somos um ser integrado, né? Uhum. Corpo e mente estão integrados. E é o que eu sempre falo nas minhas aulas, corpo e mente conectados. A psicomotricidade ela vai enxergar esse ser humano em todas as suas dimensões: motora, cognitiva, social, emocional. Ou Perfeito. seja, é o brincar, é o correr, é o pular, é o se movimentar. E isso ajuda a promover a coordenação motora, Uhum. mas ajuda a criança a pensar, a se relacionar e a aprender melhor. Ou seja, a gente pode pensar que a psicomotricidade é, é o corpo da criança, ele é o primeiro caderno dela.
Então, eu sempre respondo dessa forma, né, de maneira bem objetiva, Uhum. trazendo aí o que significa para que a pessoa realmente entenda a dimensão e a importância dessa ciência. Eu adoro essa sua frase que o corpo é o primeiro caderno da criança. Eu vi a sua postagem no Instagram. Eu falo, nossa, olha que profundo, né? Porque às vezes a gente, como você mesmo trouxe, muitas vezes as pessoas acabam dividindo, né? O corpo físico, fisiológico, do corpo psíquico, da mente, dos pensamentos, quando um depende do outro, principalmente a nível do sistema nervoso, né? Que não dá. Por didática, às vezes a gente separa para explicação, mas no funcionamento prático é isso. E o corpo é o primeiro caderno. Eu acho essa sua colocação perfeita. E você sempre fala muito do brincar. Qual é a sua lembrança assim de infância que mais te conecta com esse universo lúdico do brincar? Cara, eu tive a oportunidade de brincar na rua. Uhum. Então, eu lembro ali, nos meus 6, 7 anos de idade, eu mudei para uma casa que. Eu sou de De Campinas, São Campinas. Paulo. Então, eu mudei para um bairro em que tinham muitas crianças no bairro. Então, tinha as crianças da rua de baixo, rua de cima. E lá nós brincávamos muito. Futebol, bets, pega-pega, esconde-esconde, bolinha de Bolinha de gude, gude. peão. Então, eu tive uma infância que me trouxe assim a oportunidade de brincar muito, Uhum. de explorar essas brincadeiras, esses jogos tradicionais da infância. Uhum. Então, sempre que eu falo sobre o brincar, me remete a isso, Entendi. né? A minha infância e a oportunidade que eu tive de vivenciar essas experiências. Uhum. Eu também lembro que tinha o chuta-garrafa, taco, eram muitas. E todas essas brincadeiras traziam toda essa experiência para o corpo, né? O planejamento. E olha como que isso, no decorrer da vida, vai somando, porque é o que a gente sempre fala, né? Esse bebê vai virar uma criança, que vai virar um adolescente, que vai virar um adulto, que vai virar um idoso. E quando você tem essa somatória das experiências, outras competências e outras aquisições vem por tabela, assim, né? Graças a essas experiências. E, assim, até você trazendo essa parte do. Como tanto você quanto eu tivemos a oportunidade de brincar na rua, acho que o Paulo também brincou bastante na rua, perdeu o tampo do dedo jogando. Você também arrancou o tampo do dedão chutando bola Chutando no bola. asfalto. E hoje nós vemos muitos pais preocupados com o desempenho acadêmico. Mas, assim, na sua visão, por que o movimento e o brincar são fundamentais para o desenvolvimento infantil, tanto quando a gente fala em aprender a ler e escrever? Eles formam a base para Uhum, o desenvolvimento de várias habilidades que envolvem essa aprendizagem da leitura e da escrita. uhum, Então, o que nós temos hoje são muitas escolas que, por essa cobrança dos pais, acabam querendo, né, adiantar ou deixar isso mais rápido, esse uhum, aprendizado da leitura e da escrita. E acabam esquecendo o quanto esse corpo faz parte desse aprendizado. Eu não vou falar nem numa preparação, e sim em desenvolver essas habilidades. As experiências com o corpo, por meio do brincar, do lúdico, favorecem a estimulação de habilidades que estarão envolvidas na aprendizagem da leitura e da escrita. uhum, Por exemplo, essa criança ela precisa conseguir se organizar num papel. Só que antes dela se organizar num papel, em ela conseguir entender qual é a direção da leitura, da escrita, ela precisa organizar esse corpo no espaço. E eu sempre, né, quando me perguntam sobre essa relação, eu compartilho uma experiência que eu tive com uma criança que eu atendia, de 9 anos, que ele tinha uma desorganização muito grande no papel. E em uma das situações ali em que eu estava atendendo, ele chegou com a mochila, uma mochila já muito grande para ele, aham, e que ele estava preocupado que tinha perdido o celular dele. Então ele, cara, ele tinha um celular para se comunicar com a mãe, perdi meu celular. Falei, mas como assim perdeu o celular, né? Você acabou de chegar. Não, não tá aqui, não tá aqui. "Ah, então, peraí, né? Vamos ver aí na sua mochila." E aí ele começou a tirar as coisas da mochila. Era camiseta, era bermuda, era blusa,
Cara, tinha várias coisas. Escova de dente sem a tampinha, baralho, Nossa. várias coisas. E aí eu fui observando aquilo, o quanto aquela desorganização comprometia também a organização do pensar e colocar isso no papel. Uhum. Então, muito mais do que cobrar essa aprendizagem acadêmica, que é importante, eu preciso entender esse corpo no espaço. Eu preciso entender essas habilidades psicomotoras que estarão envolvidas nessa aprendizagem, nessa evolução da leitura, do aprendizado da escrita. Que é isso, se essa criança ela não consegue se organizar corporalmente em seu espaço e as vivências que ela também compartilha, né, que ela vivencia, se ela tem dificuldades nisso, ela também posteriormente terá dificuldades no seu aprendizado acadêmico. Perfeito. E nós podemos trabalhar e promover essas habilidades por meio do brincar, por meio da ludicidade, de forma intencional, Uhum. entendendo essa criança e oferecendo essas experiências. Por isso que não é só cobrar o aprendizado acadêmico, mas entender que essas experiências, por meio do lúdico, são fundamentais para a aprendizagem posterior. Perfeito. E isso eu falo que eu virei um. Depois que eu virei psicomotricista, eu também virei um pai meio chato, porque quando eu vou matricular minhas filhas na escola, uma vai fazer 15 anos no ano que vem, e a menorzinha vai fazer 5 anos esse ano. Eu gosto de olhar aquela grade curricular para ver quantas disciplinas ali eles estão realmente estimulando o corpo. Porque fica realmente muito, porque aqui nessa escola, a nossa criançada do Jardim 2 eles já sabem ler, eles já... Eu falei, tá, mas e as outras experiências corporais? Às vezes eu pareço até um estranho no ninho, né? Do tipo assim, pô, mas um pai querendo saber mais da experiência corporal do que o desempenho acadêmico, é justamente o que você falou. Então, pô, a partir do momento que eu consigo estimular esse corpo, o desempenho acadêmico ele tende a ser menos sofrido, porque eu falo, algumas coisas eu tive um pouco mais de facilidade justamente por isso. Acho que talvez para você tenha acontecido tanto que a gente brincou de tantas experiências, e aí, a hora que você tem uma demanda, você tem aquela aproximação, né? O cérebro ele faz aquela conexão. Opa, peraí, essa situação eu já vivenciei de uma forma parecida, então eu consigo ter o desempenho, principalmente atender aquela demanda de uma forma intencional, harmoniosa e econômica, uma forma prática, né? Resumindo. E assim, e como que a psicomotricidade dialoga com a psicopedagogia na compreensão da criança? Excelente pergunta. Eu tenho uma formação na psicopedagogia, Uhum, não atuei como psicopedagogo, mas fiz a especialização, e eu costumo dizer que a psicopedagogia me trouxe um olhar de em compreender a aprendizagem de uma forma diferente. tá. Não só do outro, mas também do júnior. Uhum, Então, quais estratégias utilizar, como melhorar o meu aprendizado. E eu vejo que esse trabalho em conjunto com a psicomotricidade é essencial, porque a psicopedagogia ela vai investigar quais são as causas das dificuldades de aprendizagem daquele sujeito. uhum, Se é só uma dificuldade de aprendizagem, de fato, né, uma questão mais ambiental que está prejudicando essa criança evoluir no seu aprendizado, ou se é alguma questão mesmo neurológica, que daí ela vai trabalhar com outros profissionais para chegar ali nessa hipótese diagnóstica. Mas o como que ela se relaciona com a psicomotricidade? Eu penso que ao unir esse trabalho que vai envolver a investigação das dificuldades e a psicomotricidade, trazendo todo esse trabalho de enxergar o corpo como um todo, uhum, enxergar esse sujeito conectado às suas dimensões, como nós já falamos, motora, cognitiva, emocional, social. A psicopedagogia ela pode contribuir muito para o trabalho desse psicomotricista, assim como o psicomotricista contribuir para a psicopedagogia. Porque se eu entendo que às vezes uma dificuldade de aprendizagem envolve uma questão corporal, a psicomotricidade ela vai contribuir muito, porque em muitas vezes
essa dificuldade de aprendizagem foi uma falta de experiência, e aí cai no que nós estamos falando, uma experiência motora. Uhum. Então, são áreas que se dialogam, que conversam, né? E a psicopedagogia ela não vai adentrar a psicomotricidade, assim como a psicomotricidade não vai adentrar a psicopedagogia, mas é um trabalho em parceria. Uhum. Um exemplo, a gente pode pensar, a criança chegou para uma intervenção psicopedagógica e esse psicopedagogo ele fez uma leitura integral. Ele entendeu que sim, tem uma dificuldade de aprendizagem que é ambiental e ela percebeu que tem uma desorganização corporal grande. E essa desorganização corporal, ela percebe no momento que a criança senta, no momento que ela se organiza na mesa para fazer uma atividade, como ela se organiza no papel. Ela até pode trabalhar alguma intervenção mais voltada para essa organização, Uhum. planejamento, mas se ela tem essa leitura do quanto o corpo é fundamental e faz parte do processo de aprendizagem, ela pode indicar o trabalho do psicomotricista para ajudar nessa organização do corpo, que vai impactar diretamente na organização da aprendizagem dela. Por isso as duas áreas, elas estão diretamente Certo. conectadas. Uhum. E é interessante, você contou de um caso que você atendeu. Eu também, quando eu entrei na parte clínica, eu atuava muito com crianças com dificuldade de aprendizagem. E principalmente quando tem aquela mudança da letra bastão para letra cursiva. Eu falo para os pais, e às vezes nas reuniões com as escolas, eu falo assim: se vocês pudessem enxergar o que está acontecendo nesse cérebro para essa mudança, dessa mudança repentina, vocês iam falar, nossa, peraí, então tem que ter um processo. Fala, porque muitas vezes a criança, você fala, não, precisa escrever com a letra cursiva. Mas na hora do andar, do saltar, a criança não consegue ter aquele planejamento, não consegue transferir esse input sensorial num output motor. E tem essa desorganização. Eu falo, gente, se a criança não está conseguindo atender essa demanda corporal de quesitos básicos como o andar, o correr, o saltar, como que vocês esperam que tenha essa organização na linha? Ela consegue pelo menos. Vamos supor, eu coloquei uma linha assim no chão, vamos brincar de andar em cima dessa linha. Ela, a partir dessa observação, você percebe, nossa, ela está conseguindo fazer isso, já é um elemento que você fala, bom, então acho que agora para outras aquisições da escrita também, da fala, também já estão prontas. E é uma observação complexa de se fazer, né, não? Exato, É, o cara bem, tem que ter uma sensibilidade ali para a pessoa, porque às vezes você está num ambiente numa sala de aula aí com, supor, 15, 20 alunos, você conseguir esse olhar individualizado um desafio, acho que muito grande, né, meu? Deve com ser certeza. complicado. E você criou o PROEP, é assim que se pronuncia, tá certo? O Isso, tá PROEP, certo. que é Programa de Estimulação em Psicomotricidade Infantil. De forma prática, o que que ele propõe? Ele propõe a conexão da Uhum, teoria com a prática, trazendo um conhecimento de forma sistematizada, tá, pautado em dois pilares: a psicomotricidade e a neurociência. legal. Então, ele é bem focado para a educação infantil Uhum, e anos iniciais do fundamental, por isso, psicomotricidade infantil é um recorte bem específico certo. para ajudar esses profissionais que atuam com crianças a compreender o quanto a psicomotricidade e a neurociência contribuem para a promoção do desenvolvimento infantil. Então, como eu falei, tem a parte teórica, que Uhum, vai dar, né, vai sustentar sustentar. toda essa parte da prática. E a prática tem as atividades, em que eu explico o que é essa atividade, o porquê realizar, Uhum, como adaptar. Então, é um legal. programa pautado em dois pilares de maneira sistematizada. Entendi. E como é que faz para, por exemplo, se inscrever, né, é um curso, né? E Isso é um como é que curso. faz para se inscrever? Hoje ele não está com as inscrições abertas, eu Uhum. faço de período em período, Legal. mas a pessoa pode entrar no meu perfil do Instagram para acompanhar ou até mesmo mandar um inbox dizendo que tem um interesse em participar. Manda ali que a gente sempre coloca, né? Faz uma lista com as pessoas interessadas
E também é um cuidado de não colocar muita gente, Entendi, porque é um acompanhamento bem próximo, né, por ser um entendi. programa. E eu tenho levado também isso para a formação de professores, então Legal. para dentro das escolas. Então, quando eu trabalho com a formação, eu ofereço a possibilidade do programa que ele vai acontecendo em momentos específicos, né, de formações e de atividades práticas. Hum, Então tem essas duas maneiras aí da pessoa ter contato com ele. Legal. Aí você falou que como se abre periodicamente, assim, na gravação de um podcast, eu posso dar o meu nome no interesse aqui, porque quando tiver, eu com certeza vou querer participar. Então já vou deixar. Ó, pessoal, já estou deixando aqui para entrar na lista de interesse para o próximo curso quando tiver. Com certeza eu quero participar, porque, meu, parece que todo esse acompanhamento. E legal que você falou da parte também de adaptar as atividades, enxergar. Acho que isso para bagagem não só do psicomotricista, mas do profissional que se inscrever, vai assim ampliar absurdamente o olhar. Então, eu já sou um interessado para quando tiver o, o próximo módulo, o próximo curso. Agora, eu gostaria de partir um pouco para o cenário prático. E, por exemplo, na escola, como que o professor pode usar a psicomotricidade dentro da sala de aula sem precisar, por exemplo, de grandes recursos? Ótima pergunta. E eu costumo dizer que não é um bicho de sete cabeças e você não vai precisar é, de um baita investimento. Uhum, Então vamos pensar em materiais de baixo custo que é possível utilizarmos para promover ali essas experiências, como barbante, fita adesiva, bastão de madeira, bolas que podem ser feitas com meia que já não serve mais, ou uhum. com jornal que, né, vai ser jogado fora e aí você embala ele ali na fita. Mas é pensar em atividades práticas e que possam ser realizadas em grupo, porque uma coisa que eu sempre procuro fazer é entender o quanto aquela atividade ela consegue fazer com que o grupo todo esteja participando. Porque pode acontecer, eu vou fazer uma atividade, mas eu tenho aqui duas crianças vão fazer, 15 vão ficar só olhando. Uhum, Então, enquanto essas 15 estão olhando, é, o que de fato eu estou ajudando no desenvolvimento delas? Posso pensar que há um controle inibitório, um autocontrole sendo trabalhado para elas esperarem. Mas aí essas duas elas ficam 15 minutos para fazer a atividade, isso quer dizer que as outras 15 estão paradas. Então, como que eu posso promover uma atividade em grupo para que todas participem ao mesmo tempo? Eu posso fazer duplas? Consigo promover ali uma proposta que todos estarão em dupla brincando? Consigo. Ótimo, porque aí todos estão ativos ativos. na proposta. Então a gente pode pensar em brincadeiras tradicionais da infância, envolvendo também cantigas, brincadeiras de roda, Uhum, sempre com esse olhar muito intencional para a psicomotricidade e não só o fazer pelo fazer. claro. Eu vou fazer uma atividade. Beleza, você está ajudando a criança? Ótimo, mas se você faz sabendo, né, tendo uma intenção daquilo que você vai realizar, o resultado que você tem é muito mais assertivo. Então, eu penso assim, dentro da escola, explorar materiais de baixo custo e fazer com que essas crianças participem todas em grupo. Tipos de atividade. Explora... Podemos pensar nessa exploração de cantigas de roda, Aham, as parlendas, as atividades com música e as atividades também, as brincadeiras tradicionais da infância. legal. É uma estratégia aí que a gente pode utilizar. Legal. E eu tive uma experiência no meio de 2023 e no ano de 2024, que foi trabalhar com psicomotricidade em grupo para crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, né? Que era o filtro de captação para esse pessoal era a partir das dificuldades de aprendizagem, que foi no programa Einstein dentro da comunidade de Paraisópolis. Foi o primeiro desafio quando a coordenadora era a Janice, né? Aí tinha a Renata como psicomotricista no período da manhã. Eu entrei como observador primeiro, né, no período da manhã, junto à Ítala, e depois à tarde estava o Ju, e aí em 2024 eu fui trabalhar junto com o Ju. Quando eu entrei, eu falei, nossa, porque eu vim do cenário daquele atendimento individual, enfim. Aí quando vai pro grupo,
Você tem que ter aquela flexibilidade cognitiva para olhar, bom, quais vão ser as estratégias para conseguir afetar, né, no sentido do que o Valon trazia, né, como que essa dialética ia funcionar, como que uma ação minha ia afetar o outro ia acabar me afetando e isso reverberar no grupo. Então, muitas vezes a gente tinha que trazer a reflexão do quais estratégias. Um dia tudo depende do dia, né? Então, às vezes você leva um planejamento, já tiveram sessões que, tipo, nossa, nós vamos fazer uma coisa muito legal. Chegou no dia, às vezes se a criança não almoçou, ou acordou, ou foi dormir muito tarde. Isso já muda todo o planejamento. E eu acho que o psicomotricista tem que ter essa sensibilidade para entender aquele gesto, aquela manifestação. E não que nem você mesmo trouxe. Ah, vou fazer por fazer, se der certo, beleza. E o psicomotricista não pode se limitar a isso, né? Ele tem que olhar. E eu lembro que uma vez nós falamos, o que que você tá, como que vocês estão? E uma das meninas falou assim, não quero falar. E aí você pega e entende, fala, você começa a entender como é que é essa manifestação e como que o tônus dela afetou os demais. Ela era mais velha, então tem aquela questão de que tinha uma referência para o grupo, a liderança, né? Você consegue observar todo esse contexto social. Aí você fala, olha como o tônus, a expressividade corporal da pessoa influencia diretamente. E se o camarada não tiver ali a experiência para conseguir adaptar, vai ficar aquele negócio. Bom, duas pessoas estão fazendo. Não que o não querer não faça parte, não é isso que eu estou dizendo, mas que tem que ter esse olhar individualizado dentro de um grupo. E aí precisa fazer os cursos, as formações corporais, as supervisões, que tudo isso, como você trouxe, vai dando bagagem, vai te dando até segurança para quando você atender um número maior ou menor. E assim, e na família, muitos pais ficam sem saber o que fazer em casa. Quais tipos de brincadeiras simples podem estimular a criança em aspectos motores, cognitivos e socioemocionais? Ótima pergunta também, Gui. E até rapidamente retomando essa questão da Claro. escola, né? Que eu trouxe pensei nas estratégias, mas assim, pensar que a escola ela vai promover essas habilidades, Certo. né? Então, o profissional, quando ele vai atuar, assim como você trouxe, é necessário uma sensibilidade muito grande, Uhum. porque pode acontecer de você montar um planejamento e aquele planejamento naquele dia não dá certo. Mas não quer dizer que ele está errado. Aquele dia, né, nós estamos vivendo aqui numa questão histórico-cultural e você está vivenciando experiências. E talvez naquele dia algumas crianças realmente não estavam respondendo da maneira como você esperava e a atividade também não fluiu daquela maneira. Então, ter essa sensibilidade, como você colocou, é essencial. Dentro de casa, a gente pode pensar também em propostas muito práticas e simples. Inclusive, quero deixar o convite já aqui para seguir meu perfil no Instagram, porque lá eu compartilho várias ideias de atividades. Então, o pai, o responsável, né, a mãe, ele pode olhar aquela atividade, eu sempre coloco uma explicação e trazer aquilo para dentro de casa. Legal. Até porque daí a gente pode falar de usar essas propostas práticas para diminuir o tempo de De tela tela. da criança. Porque é mais fácil mesmo você deixar a criança na tela e ela não tá te ocupando, não está te dando trabalho. Uhum. Porque você fazer uma atividade vai exigir que você esteja Esteja. ali junto, atento. Só que propor atividades para essa criança, e a gente, né, foi trazendo aqui possibilidades que nós vivenciamos na nossa infância. Uhum. A família pode explorar uma brincadeira pensando em faixas etárias, tá? Sim. Mas uma criança já mais velha, entre 9, 10, 11 anos, uma brincadeira de bolinha de gude. Essa família, ela pode explorar com crianças menores músicas, como eu falei, cantigas de roda, músicas tradicionais da infância, Uhum. até recuperar isso, né, para falar dessa questão da tradição, desse Uhum. brincar. Jogo de botão, pipa, Nossa. amarelinha. Então, estou trazendo algumas ideias, mas dá para pensar em várias outras. Aham. O principal é
qual a qualidade do tempo que eu vou oferecer para o meu filho. Esteja atento, esteja ali presente com ele. Então, se você se propõe a fazer um soltar pipa, esteja presente. Uhum. Por que não aprender a fazer uma pipa e construir uma pipa com a criança? Ah, é possível comprar pronta? É possível. Mas só de você sentar ali, começar a montar essa pipa, a quantidade de coisas que você vai estimular e a conexão que você vai ter com essa criança. Estou falando isso porque eu tive essa vivência Uhum. enquanto criança. E agora há pouco tempo eu fiz isso com o meu sobrinho, Uhum. né? Com um dos meus sobrinhos. A gente sentou e foi encapar uma pipa. Ele tinha uma lá que tinha rasgado, então vamos tirar, vamos encapar. Então o que que a gente precisou pensar? No tamanho da folha, onde que ia cortar, quantidade de cola que tinha que pingar para fechar o papel, onde que era o lugar. Depois fomos produzir a rabiola. Eu estou trazendo um Um exemplo exemplo, claro. prático, tá? De produção em que a família pode envolver se brincar e que aqui a gente vai estar trabalhando com habilidades motoras finas que vão exigir um refinamento muito grande, mas vai também trabalhar com essa construção de vínculo, desse responsável estar com a criança. Então, além dessa que eu falei de forma bem prática de Uhum. produção, tem as outras que a gente pode pensar aí, né, em como jogar um peão, brincar de ioiô, ou brincar de pega-pega, jogar bola, é, bolinha de sabão. Tem várias atividades, mas a principal mensagem dessa pergunta aqui é: esteja presente e se proponha a fazer. Porque o que você vai estar construindo com o seu filho, com essa criança, vai impactar lá na frente. Então, a gente tem essa sensibilidade que você trouxe, de olhar que não é só sentar e fazer uma pipa, não é só jogar uma bolinha, não é só estourar uma bolinha de sabão, mas é toda essa experiência em conjunto em que o corpo está vivenciando. E aí, é bem interessante porque a criançada de hoje em dia, talvez dessa nova geração, não conhece essas brincadeiras da infância, né? Eu moro num condomínio. Aí teve uma vez que a molecada tava lá embaixo, a gente falou de peão. Os caras, eles não fazem ideia como que é, assim, como é que joga um peão. Eu falei, meu, eu brinco, quando você foi falando das brincadeiras, sabe que eu tava aqui, eu tava lembrando cada situação. Então, cada vez mais que a criançada possa ter essa vivência, mas como você trouxe, é um, é uma situação muito qualitativa, né? Então, ele realmente está estreitar e estabelecer esse vínculo para que possa fazer sentido essa brincadeira, né? Porque eu também já vi muitas situações, vou descer para brincar na brinquedoteca do prédio, mas a criança está brincando e você está aqui no celular, né? Ou seja, você só deu o apoio para chegar no local, mas estar presente ali é uma coisa que, ainda mais hoje em dia, que é tudo tão corrido, e eu acho que está faltando realmente estabelecer mais esse vínculo, né, cara? E assim, passando no cenário clínico, quando uma criança apresenta dificuldade de aprendizagem ou de atenção, como que a psicomotricidade pode contribuir nesse processo, de intervenção? Vamos pensar que a psicomotricidade ela vai investigar, vai entender essas dificuldades Uhum. e a partir da compreensão delas, montar uma estrutura de intervenção, uma intervenção planejada, para que a gente possa promover essas habilidades. Então, se tem uma dificuldade de atenção, eu vou buscar entender a relação do tônus dessa criança. Então, fazer algumas se essa criança já chegou com uma avaliação me mostrando, ou se eu mesmo vou fazer uma observação para Sim. entender, eu vou realizar atividades para compreender a resposta motora dela. Tá, A partir daí, eu vou buscar as estratégias para ajudar. Por exemplo, eu trabalho muito com atividades rítmicas. legal. Então, colocando o corpo como elemento e utilizando o corpo com algum outro objeto, seja um copo, uma baqueta, uma bexiga, um balde, um tambor. Então, eu tenho essa estratégia.
Entender que o ritmo, ele é uma habilidade que está também envolvida ali nos fatores psicomotores. Ao realizar uma proposta rítmica com uma música, pedindo para a criança fazer movimentos junto com o corpo, eu vou fazer com que ela organize essa sequência corporal do movimento que ela vai realizar. Só que para ela organizar isso, ela precisa estar atenta para Uhum. captar essas informações. Então, no contexto clínico, a partir do momento que você tem o seu objetivo de trabalhar ali uma habilidade com a criança, você vai buscar essas estratégias. E essas estratégias, elas vão te trazer uma maneira ali de você estimular. E aí entra naquilo que eu falei da adaptação, Uhum. porque você pode ver uma atividade, poxa, isso aí serve para fulaninho lá que eu vou trabalhar, Uhum. mas eu vou precisar adaptar essa proposta aqui. Ou não, nossa, essa atividade me deu ideia para fazer outra. E aí, de novo, convido você a entrar lá no perfil e ver, porque lá tem várias atividades que você pode realizar da maneira como está lá ou adaptar a Adaptar. proposta. Trocar o material, às vezes o material que eu propus ali não vai servir para a sua intervenção. Uhum. Então você vai buscar ali uma outra forma de fazer. Júnior, mas eu não consigo. Manda um inbox lá que na medida do possível, porque também se eu não entendo o contexto, né? Às vezes acontece da pessoa, eu tenho um aluno assim, ele não consegue fazer isso. Complicou, né? É desafiador Desafiador. responder. A pessoa quer uma resposta assim, numa receita de bolo. E aí não tem como, porque olha, eu preciso entender o contexto. Não é só a criança, uma criança autista de 6 anos que ela não consegue pular. Ah, Totalmente mas fragmentado o negócio. exato. E é de novo, acho que uma palavra que vai ficar aqui para nossa conversa é a sensibilidade. Eu preciso ser profissional, responsável por aquilo, porque eu não posso sair, faz isso, faz aquilo, faz, né? Então, assim, entender que cada pessoa, cada criança tem suas características, tem sua história de vida, e no contexto clínico a gente vai fazer toda essa leitura Uhum. para, a partir dessas informações, buscar as estratégias. É. E uma coisa que eu fico uma arara, cara, é justamente isso. É o pessoal buscando receita de bolo. Uma das disciplinas que eu leciono é de avaliação psicomotora. E eu sempre chego no começo da aula e falo assim: hoje eu vou apresentar para vocês a avaliação psicomotora mais complexa que existe, é a mais difícil, o pessoal, o tônus dele, nossa, gente, vocês vão ter acesso ao padrão ouro. E é a mais difícil de se aplicar também. O pessoal, nossa, qual que é? Eu falo, é uma coisa chamada observação. Vocês sabem observar quem vocês estão atendendo? Aí aquele tônus já desmonta, né? Do tipo, pô, não vou receber nenhum protocolo, nem nada. Porque, gente, se vocês não souberem observar, eu não tô, assim, isso eu jogo para todas as idades. Se você vai atender um adulto, um idoso, uma criança, um bebê, se você não souber observar, como que você vai traçar uma estratégia? Como é que você vai conseguir confeccionar um relatório? Não, isso é o pontapé inicial. Junto aos protocolos que existem, eles são fundamentais. Mas eu creio que assim, se a pessoa ficar restrita somente ao protocolo, o que é o necessário ali que você vai poder dar o diferencial, que é o olhar do psicomotricista, vai passar em branco. Então eu falo, pessoal, gente, vocês têm que saber observar. Vocês têm que ter um olhar clínico refinado, e isso só é possível com a prática, de novo, com as supervisões, formação corporal, outros cursos, outras especializações, porque você vai construindo. E uma coisa que eu acho fundamental é o psicomotricista ele ter a sua característica. Como você trouxe, putz, você gosta bastante de atividades rítmicas. Você toca algum instrumento? Não? Toco. Toca? Sou baterista. Baterista? Então, acabo trazendo toda essa formação da música, Aham. toco bateria, violão, Violão? mas o meu instrumento é a bateria. Então, todo esse universo rítmico, né? E depois fui fazer fiz curso com Barbatux. Ah, que legal. Então, assim, percussão Percussão corporal, corporal.
Então eu acabo trazendo isso também para minha formação como psicomotricista. Aqui, ó, tem um guitarrista aqui, eu toco batera também, assim, eu sou um curioso da bateria, mas toco também guitarra, dá pra fazer uma banda, aí da próxima vez, quando tiver uma próxima, a gente faz uma jam, grava um episódio, grava um outro episódio e faz uma jam. Por que eu quero dizer isso? Então, tem essas características, elas são importantes. Putz, eu gosto muito de atividades rítmicas. Então você vai ter a sua personalidade que muitas vezes isso acaba sendo o seu diferencial. Ah, mas porque isso é melhor, aquilo é melhor. Não, a forma como você enxerga, como você traça suas estratégias que podem ser o seu diferencial. E é legal essa parte da percussão, eu acho, sou suspeito a falar. Eu falo que eu aprendi a tocar bateria nos baldes. Eu construía os baldes lá, minha avó na época ficava maluca, né? Porque era um balde por semana, mas eu fazia o quê? Eu precisava de tom um, tom 2. O surdão era aquela bacia maior de lavar roupa, então fazia percussão, porque daí você vai tendo essa percepção, além do ritmo, a diferença sonora, a caixa era aquelas latas de aquelas bolachas que vinham em lata, eu não lembro o nome, que tava o som mais seco, então você vai construindo a partir da exploração. Então, por isso que eu falo, a minha infância, eu tive assim, uma sorte de poder explorar e fazer umas besteiras por aí, né? Subir em telhado, não conseguir descer, subir em árvore, ficar preso em cima da árvore. É uma coisa que me relembra muito a minha infância. Assim, e no digital? Hoje as telas ocupam grande parte do tempo das crianças, até como nós estávamos falando. Como equilibrar o uso da tecnologia com a necessidade desse corpo em movimento? Ótima pergunta e acho que ela tem estado em destaque, né, em muitos momentos dessa discussão em relação ao uso de telas. Uhum. Eu não sou contra a tecnologia, sou super a favor, até porque nós estamos aqui tendo a possibilidade de gravar esse episódio por causa da tecnologia. Eu divulgo o meu trabalho por meio das redes sociais, eu utilizo a tecnologia. Então, falar assim, eu sou 100% contra a tecnologia, acaba sendo muito contraditório. Uhum. Eu penso que a gente precisa buscar o equilíbrio. Claro que com crianças há idades muito específicas de não uso de telas. Aí Perfeito. sim, você precisa ser muito pontual sobre Uhum. isso. Ah, até os 2 anos é zero telas? O que que você pode fazer? Júnior, eu não consigo não dar telas. Tá, mas o que que você consegue fazer para diminuir ao máximo? Porque essa é a recomendação. Mas se você não consegue alcançar a recomendação, o que que você consegue fazer? O que não pode acontecer é essa criança ficar o tempo todo nas telas. Mas a minha proposta é sempre o equilíbrio e uma conversa com essa criança. Não adianta você querer. Você sempre deixou essa criança na tela. Aí agora, do nada, não vai mais usar a tela. Aí vai entrar em conflito. Vai. Porque, peraí, essa criança, ela está ali no momento de desenvolver suas emoções, compreendendo as experiências que ela vivencia, e do nada eu não posso mais ter acesso a algo que me dá muito prazer, me motiva, que é legal. Uhum. Então, eu, enquanto o adulto da relação, é isso, eu sou o adulto da relação. É agora nós teremos regras. E essas regras você tem um tempo para você utilizar esse celular, essa tela, e você fazer o equilíbrio com outras atividades. Então, o que que você tem na sua casa de brinquedos, de materiais que essa criança ela pode explorar e não estar na tela? Uhum. E eu conecto essa pergunta com aquela pergunta em relação à família. Porque se eu quero diminuir esse uso de telas e favorecer mais o trabalho com o corpo, eu vou oportunizar essas experiências. E um exemplo, tá? Como eu falei, eu sou de Campinas, lá nós temos alguns parques, nós temos um muito famoso, que é o Parque Taquaral, e que as pessoas vão para lá para correr, para se exercitar. E tem também áreas para as crianças. Legal. E o legal é você fazer isso. Tá bom, eu não vou conseguir ir todos os dias, mas no fim de semana eu vou separar à tarde para ir com as crianças para a gente brincar no taquaral.
Ou mesmo, eu vi essa semana uma publicação de um perfil que, inclusive, a gente até tem uma parceria que é o Brincar é Direito. Uhum. E eles colocaram na semana passada uma publicação mostrando vários parques em São Paulo que funcionam, né, ali o tempo todo. Você pode ir lá brincar com as crianças e mostraram os brinquedos. Então é explorar também essas áreas abertas, Abertas. os parques. Então tem muita coisa legal para você consumir ali de brinquedos, Uhum. de experiências. E se for em casa, Júnior, não quero sair, quero ficar em casa. Você tem blocos de montar, você tem jogos, tem algum papel para essa criança desenhar, mas participe com ela, esteja com ela. É importante a criança também brincar sozinha? Sim, é importante. Não estou falando que não é. Senão depois, o Júnior só falou que o. Não, mas esteja junto. Até porque pode acontecer dessa criança não saber brincar. Exato. Ah, mas brincar é natural da criança. Depende. Depende. Você precisa oportunizar as experiências e os materiais para que ela também explore. E você pode dar pistas, né? Uhum. Como a gente falou desses inputs, para ela entender o que que ela pode. Olha, se fizermos dessa forma, a partir dali você deixa ela trabalhar com a criatividade dela. Então é isso, é buscar o equilíbrio em relação à tecnologia e oferecer essas experiências em casa ou mesmo buscar essas oportunidades fora de Fora de casa. casa. Não, e é bem legal porque tem um parque, eu sou lá de Guarulhos, né? Eu tô aqui, mas eu sou lá de Guarulhos. E tem um parque lá, eu acho que é no, se eu não acho que é no Bosque Maia, que tem aqueles guichos d'água no chão. Meu, a hora que você, o quanto a criançada adora. E sabe o que é mais engraçado? Não é nem a criançada querendo ir lá se molhar, são os adultos. Sabe que fica aquele negócio do tipo, ai, será que. Acho que se um vai, a criançada até perde espaço, que fica olhando assim, faz, será que eu vou ou não vou? Acho que o adulto ele começa a ter muito aquela preocupação do olhar do outro para cima de você, né? Até que traz muito da psicomotricidade, entender esse self, como o olhar do outro pode interferir na sua percepção de imagem e imagem corporal, né? E eu fico pensando, eu tenho certeza que se um adulto deixar um pouco de lado o adulto e deixar aquela criança emergir, ele vai lá e se diverte. Então, assim, e ter contato com terra, explorar, até o se machucar, né? Né? Acho que na nossa época é assim, a criança que tem o joelho ralado é porque tem história. Você fala assim, sua infância foi boa é quando você vai pro joelho do camarada. Aquele joelho todo ralado é um sinal que fez bastante arte. E achei interessante assim também um pedaço da sua fala, que até nessa parte digital hoje em dia é uma coisa muito sensível, porque a gente tem que explicar tudo, porque senão realmente pega um desavisado, um abençoado e fala: Ah, mas ó, o Guilherme ou o Júnior falaram tal coisa, tá vendo? Mesmo a gente fazendo com todo esse cuidado, ainda periga se alguém pegar um fragmento, cortar e descontextualizar. Então, como você disse, equilíbrio. Tudo nessa vida, ônus e bônus. E a gente está fazendo nossa parte e adequando conforme é possível. Aí, partindo para a sociedade, é, você acredita que o brincar vem perdendo espaço nas novas gerações? E como que nós poderíamos resgatar essa cultura do movimento? Eu não generalizo, Gui. Uhum, Até como você falou, é um cuidado em como colocar isso. Eu acredito que em grandes cidades, sim, tem perdido espaço e por várias questões. Pela questão da segurança, pela questão do uso de telas. uhum. Inclusive, eu fiz uma publicação falando disso, né, recentemente. E algumas pessoas comentaram que, na minha cidade tem espaço, mas ficam pessoas lá não bem intencionadas Uhum. ocupando esse lugar. Como que eu vou levar o meu filho lá? Ou seja, tem sim a questão da segurança, tem espaços que não estão cuidados, que acabam com o tempo ali ficando mais velhos e os brinquedos já não recebem a Manutenção. manutenção necessária.
Então tem isso e Uhum. uso de telas. Bom, eu vejo que esses três pontos eles interferem muito em grandes cidades. E o porquê que eu estou dizendo isso? Eu tive a oportunidade de participar de um evento em Recife. E lá Sim. eu vi o quanto a cultura é muito forte. E o que me marcou muito foi assistir a uma apresentação de um grupo que fazia ali a apresentação cultural de maracatu, que é um estilo Uhum. de dança, de música, e tinha uma criança de 3 anos com um tamborzinho dela lá, tocando. Que da E eu hora. fiquei olhando aquilo e falei, nossa, que vivência rica para essa criança. O quanto que aquilo ali está oportunizando para ela uma experiência que outras crianças nunca terão, Uhum. né? A questão da música, da cultura, do lugar onde ela está inserida. Assim como eu tive em uma outra cidade, e eu até gravei um vídeo falando disso. Eu fui dar um curso e fiquei em Maceió. Oh, gostoso, hein, meu? Então, até geralmente você vai e volta correndo. Esse dia eu consegui ficar um dia e caminhar ali pela praia. E tinham vários parques com brinquedos de madeira. E assim, muito legais. Porque tinha a parte para criança escalar na Escalar. madeira, escalar na corda. E eu fiz questão de gravar um vídeo e falar: olha, né, os parques aqui, como eles são, estão com a manutenção em dia, e tem a oportunidade das crianças estarem aqui para brincar. Então, o que que eu vejo? É que esses três pontos que eu falei e reforço agora, a questão da segurança das telas e de parques que não recebem a manutenção adequada, o quanto que isso faz com que muitas famílias não acabem não Não indo indo, mesmo. né, para esses lugares. Então a gente pode entender que o espaço ele perde um pouco, não que não tenha, Não mas tem. por outras questões. Uhum. E também a família. Aí entra na questão de novo dessa família ela incentivar esse brincar. E o que às vezes eu vejo é que os próprios pais não sabem brincar. E aí não conseguem trazer isso para a criança. Mas como eu falei, eu não generalizo, porque vou trazer também questões positivas, como eu falei desse parque lá em Maceió. Eu sei que aqui em São Paulo tem muito, né, Uhum. muitas unidades do SESC, Sim. mas eu vou falar da minha experiência em Campinas, que o SESC lá oferece muitas atividades para as crianças e para as crianças com as famílias, e Uhum. eu tenho acompanhado de perto esse movimento e vejo o quanto muitas famílias acabam frequentando e acabam também tendo a oportunidade desse brincar. Então, nós temos sim as questões negativas, mas precisamos olhar para as questões positivas desse brincar. E como profissionais da área, né, que aqui estamos discutindo, é incentivar essas pessoas a procurarem esses lugares. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu vou ter que gastar muito. Não, você não vai ter que gastar. Principalmente essas atividades que eu vejo no SESC, tem teatro, tem música, tem os locais abertos. Eles acabaram de inaugurar uma piscina de areia para as crianças Que brincarem. legal. Então, assim, tem muita coisa legal. E sempre quando, né, quando eu vou em algum parque ou mesmo lá no SESC, eu acabo tendo essa observação como profissional, né? A riqueza que a criança está vivenciando ali. Não, legal. Eu falo que com a minha família o que a gente mais gosta é de ir à praia. Eu gosto de surfar também. Então eu falo pra minha esposa, sou louco para as meninas começarem a surfar também. A Isabela tá naquela fase da adolescência que a gente tem que fazer no contorno, daí hora quer pegar uma onda, hora não quer. Então, e a menorzinha adora ficar dentro d'água, no mar, e mergulha, e sobe. A mãe fica no, quase tendo um colapso na areia, né? Que a gente fala, não, mas tem que explorar, tem que entender o tempo que a onda. Ó, eu falo pra ela, ó, olha pra onda. Ah, papai, a onda tá vindo. Qual que é a hora de mergulhar? Então, às vezes, nessas brincadeiras, pode ser que eu esteja, entre aspas, contaminado pelo meu olhar de psicomotricista, mas ali a gente já tá estimulando para como que ela vai, o dia que ela tiver que surfar. Então, o tempo, o ritmo, tudo é ritmo cardíaco, ritmo de pensamento, ritmo do andar, e para outras atividades não vai ser diferente. E eu falo para minha esposa, olha, quem surfa, quando você tá lá dentro do mar, sentado na sua prancha.
olhando para o nada, aquele estado de presença que você sente o balanço do mar. Então, olha quantas informações sensoriais que regulam o tônus, ou seja, buscar realmente o que a gente gosta de fazer, né? Então, acho que é isso que o pessoal, como você trouxe também as famílias, o que que vocês gostam de fazer? Por exemplo, no meu caso é muito ir à praia. Ah, o nosso tem pessoas que gostam mais do interior para ir para em retiros, e acampamentos, essas coisas. Então é buscar o que não que vai ser difícil agradar a todo mundo, mas geralmente numa família, os pais, eles passam aquelas vivências, exemplos para os filhos, e aí que acaba trazendo também eh, essas identidades, no sentido do que eu gosto, de me identificar com o que eu gosto de fazer. Por exemplo, a minha família, a gente fala que eu sou caiçara, o Paulo é lá da praia, ele veio diretamente de Praia Grande para estar aqui na gravação do episódio de hoje, então é justamente isso. O que a gente gosta de fazer? A partir disso, você começa a traçar suas rotas. Ah, quem é da praia, vamos conhecer outras praias. Quem é mais do campo, vamos conhecer quais são, sei lá, cachoeiras e trilhas. E aí, você vai explorando além dos parques e outras coisas que nós temos disponíveis. E como eu falei no início, eu sou um seguidor e admirador do seu Instagram. E eu tomei a liberdade de separar de algumas postagens das escritas que você tem lá, para a gente trazer um pouco dessa reflexão aqui para o episódio. E uma delas é assim, ó. Antes de escrever uma palavra, a criança precisa escrever com o corpo no espaço. O que a gente pode aliás, o que que você quis dizer com essa postagem? Isso vem ao encontro de uma coisa que a gente já conversou hoje, de entender esse corpo, organizar esse corpo, que antes da criança escrever uma palavra, ela precisa vivenciar esse corpo no espaço. Não adianta, como você trouxe, eu querer que a criança se organize ali nas pautas, nas linhas, sendo que ela não consegue se organizar no espaço. Ela não consegue fazer essa leitura. Então foi isso que eu quis trazer. Ótimo. Antes de querer forçar uma situação da criança sair escrevendo, oportunize esse corpo vivenciar o espaço, a interação com o outro, a interação com os objetos. Perfeito. E o próximo seria O Corpo é o Primeiro Caderno, mas a gente até já falou um pouco disso. Você quer se aprofundar ou fazer alguma ressalva para essa parte? Não? É falar que o corpo, né, por meio do gesto, por meio do movimento, por meio desse tônus, Uhum. é ele que vai ditar todo o aprendizado posterior, principalmente esse aprendizado acadêmico. Perfeito. Deixa eu perguntar, quer mais água? Ah, eu vou querer mais um pouco, sim. E a câmera tá bem focada aqui? Tá. Aqui. Obrigado. E aí tem aqui, ó. Você não vai mudar o mundo de todas as crianças, mas para uma que você tocar com presença, intenção e afeto, você vai mudar tudo. Essa frase ela impacta bastante, porque o que que eu quis trazer? E elas, na verdade, ela saiu de uma palestra, a Mari, minha esposa, ela sempre me acompanha. Uhum, E aí, às vezes, ela anota, fala: Poxa, você falou uma frase lá que eu não tinha ouvido falar. E aí, a gente vai fazendo um banco de frases. uhum, E a ideia aqui é mostrar que, mesmo você querendo fazer a diferença na vida de todas as crianças, e isso partiu da minha experiência, uhum. né, como profissional, não, que eu quero ajudar todas as crianças, quero ir lá dar formação, o professor vai ajudar essa criança, ou mesmo, né, situações mais vulneráveis. E me trouxe essa reflexão de que, de fato, é impossível eu ajudar todas as crianças do mundo. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu sei que aquela criança que eu tocar no sentido de fazer um trabalho com ela, Uhum. aquela criança que eu estou planejando uma intervenção, eu vou fazer a diferença na vida dela. E foi muito legal que esses dias eu encontrei a mãe de uma criança que eu atendia
E ela me trouxe assim um relato que me emocionou bastante, porque você faz o trabalho com toda a intencionalidade, sabendo aquilo que você está fazendo e, claro, buscando ajudar essa criança e essa família. Mas da maneira como ela trouxe, foi, poxa, que legal saber que, né, eu pude fazer a diferença na vida dele, naquele momento que eles mais precisavam. E eu levo isso muito para a formação dos professores. Olha, você tem às vezes 30 crianças. E eu sei que você quer muito fazer a diferença na vida de todas elas. Mas pode ser que você não consiga. Mas que você vai fazer a diferença. Vou reformular aqui. Você não vai conseguir impactar todas da mesma maneira. Mas você vai impactá-las. Às vezes numa intensidade um pouco mais forte, um pouco mais fraca. Mas você, enquanto professor, também não vai dar conta de toda a De tudo. escola. Mas a sua turma você vai fazer a diferença. Então veio nesse sentido, de que você não faz a diferença na vida de todas, mas aquelas que você convive, que você leva algo diferente, igual que você trouxe no atendimento em grupo que vocês estavam fazendo. Aquela menina, aquele dia, ela não queria falar, mas pode ser que uma fala sua ou de uma outra pessoa tocou ela de uma forma. Então, assim, naquele dia, ela precisava, às vezes, não realizar a atividade, Exato. mas ouvir algo. Então, você tocou ela de uma forma diferente. Então, vem nesse sentido. Muito legal. E realmente, é, eu lembro quando eu fazia a supervisão com a Janice, quer trazer o copo, tá? É. Oh, obrigado. Tá bem focada aqui dele, tá? E eu lembro quando eu tava fazendo a supervisão com a Janice, que eu me pus a perguntar, falar, será que realmente é, eu tô fazendo a diferença na vida dessas crianças? E a Janice, ela dando supervisão, é o máximo, que a forma como ela conduz, o ritmo de fala dela, eu brinco, quem conhece a Janice sabe que ela tem, eu brinco com ela, que ela tem a pausa dramática, dela fica uns 4 segundos e ela continua. O dia que nós fomos gravar o episódio com ela lá em Caraguá, os meninos ficavam, e aí, será que eu tiro a câmera? Será que eu não corto? Eu já estava acostumado com o ritmo de fala dela, mas enfim. E ela trouxe exatamente como você está falando. Você afeta, você impacta o outro, muitas vezes sem você perceber. E é isso que é a importância da supervisão, quando você começa até tirar o seu protagonismo, porque eu falei, nossa, eu acho que eu fui um tanto quanto egoísta na minha pergunta, no sentido de. E eu falo abertamente, porque eu penso assim, nossa, eu estava tão preocupado, acho que estava mais preocupado comigo, pensando talvez nas competências e tudo mais, que eu esqueci de observar. Então, assim, o caminho, o processo, muitas vezes a gente erra sim, e não é. A gente está também numa era que não pode errar, que tem que ser tudo perfeito. O psicomotricista, as pessoas, os profissionais, vocês precisam se revisitar e assumir, e falar, não, eu errei. E foi um momento que eu falei, nossa, eu fui um pouco egoísta. Eu deixei de lado o protagonismo da criança para trazer para mim. Isso não é vergonha, gente. Agora o que não dá é falar, não, tá tudo certo, eu não cometo erros. Nós cometemos erros e a partir deles que a gente começa a aprender, só que precisa se revisitar. E por isso que a supervisão é importante, no sentido de que você está conversando com uma outra pessoa, né, seja uma pessoa mais experiente ou que esteja ali caminhando junto a ti, porque vocês vão conseguir ter essa troca e você fala, nossa, fez a diferença. Então, acho que é muito. Essa sua explicação da sua parte realmente faz todo sentido. Então, levem para vocês essa reflexão que o Julião trouxe aqui pra gente. Estou chamando de Julião, rapaz. Tá pensando o quê? E tá aqui outra, ó. O cérebro de uma criança em momentos de estresse. O que que acontece? É, essa frase, ela vem junto com uma publicação que a ideia foi mostrar os tipos de estresse, né? O estresse positivo, o Uhum, estresse mediano e o estresse tóxico, que é importante vivenciarmos momentos de estresse, uhum, mas eles têm esses tipos. uhum. Então, estresse positivo, eu vivencio uma situação que vai me levar a evoluir, a aprender. Tá. Por exemplo, uma criança, ela vai
ela tem uma prova e ela está um pouco aflita com o conteúdo daquela prova. Eu, enquanto adulto, vou dar esse suporte para ela entender que o que ela está sentindo é, eu vou considerar, é válido. Eu não vou desqualificar isso. Não, não Uhum. é certo você sentir isso. Não, tudo bem. Mas esse estresse vai fazer com que ela tenha uma preocupação em se preparar para ir bem para a prova. Uhum. Mesma coisa. Ah, eu tenho um podcast com você. Você me passou um roteiro. A partir do momento que tem um roteiro, vem, que é o que você falou, é se mostrar vulnerável. Então, Uhum. peraí, tem as perguntas, vou me organizar. Como que eu responderia? Então, o que que eu fiz? Como se eu estivesse respondendo e fui colocando para eu realmente ter uma linha de raciocínio. Então, o gravar, ele gera um O estresse, estresse. só que é um estresse positivo, que vai fazer com que eu me prepare para essa situação, que é o que você acabou de falar. A questão é, você erra e não busca aprender com o seu erro. E aqui, essa criança, eu enquanto adulto vou dar esse suporte para ela entender que aquele momento é válido, então vamos nos preparar para você realizar essa prova. E tem o estresse tóxico, que é Uhum. aquela criança que vivencia é, um ambiente vulnerável, Entendi. em que ela apanha, em que ela não tem a alimentação adequada, em que os responsáveis não dão amor, não dão carinho. Isso vai afetar o cérebro dela de uma maneira muito significativa. Então, ela está vivendo um momento de estresse que vai fazer com que esse cérebro ele fique ali liberando um neurotransmissor, o O cortisol, cortisol. que é prejudicial para o desenvolvimento e a aprendizagem. Então, o que eu quis trazer nessa frase, né, nessa publicação, foi falar o quanto a criança inserida em um ambiente de estresse tóxico é negativo, Uhum. dela vivenciar essas situações vulneráveis. Como eu falei, falta de alimentação adequada, falta de amor, de carinho, Uhum. que aí vai aquele adulto que só bate na criança, esse adulto que só prejudica ali o desenvolvimento dela. Então foi nesse Nesse sentido do sentido. estresse. Então crianças em estresse intenso terão esses prejuízos. Eu lembro que há alguns anos, quando eu comecei um canal no YouTube, que era o Pensando Bem com o Tio Gui, nem tenho mais esse canal, mas eu falei sobre o estresse infantil, e aí eu tinha um quadro branco assim, que eu coloquei na parede, e eu colocava a rotina dessa criança. Então, 9 horas vai para a escola, aí meio-dia sai, tem que almoçar meio-dia e meia, depois 1 hora tem que estar no inglês, depois vai pro tênis, tá? Então também essa sobrecarga de tarefas, dessa rotina muito maluca, gerava um estresse também. E eu já tive situações de pais que chegaram para mim, não, porque ele parece que ele não quer fazer tal coisa. Eu falei, vamos sentar e entender a rotina dele? Vamos. O pai me mostrou. Eu falei para ele, você daria conta dessa rotina? Aí ele parou assim. Eu acho que não, falei, então. E olha que nós somos adultos, né? O nosso córtex pré-frontal lá já está bem consolidado, bem formado. Imagine para a criança que está num momento de aprendizagem, desenvolvimento, ela não tem tempo para respirar. Era uma rotina tão apertada e eu falei, mas isso era importante para criar. O argumento foi, não, mas isso que eu estava querendo era criar uma rotina para ela. Eu falei, sim, não estou invalidando o que. Eu acho que é importante você criar rotinas, porque daí, a partir disso você também cria a responsabilidade, mas também estava over. E era tipo de segunda a sábado. Então tem que olhar. O estresse, como você mesmo trouxe, é natural. Você vai gravar um episódio, meu. Você fica preocupado com o equipamento, se você não esqueceu nada. E aí chega na hora de testar, o equipamento dá um pane ali. A gente fala que a gente tem uma sina, que toda vez que a gente vai gravar episódio, é alguma coisinha que sai do eixo.
E aí, como que isso impacta também na sua fisiologia? Que é as borboletas no estômago, que pode causar um desarranjo também intestinal. Então, como que esse estresse realmente ele molda aquele comportamento? Só que a partir da sua experiência, de todo o respaldo que você tem, o seu sistema nervoso ele começa a realmente conseguir controlar. Então, pera, para, pensa, vamos respirar. Realmente tem situações que te tiram de uma zona de conforto, para você ter que se adaptar. Então, muito legal compreender e validar. Acho que o principal é ter esse sentimento validado e poder sentir, perceber, nomear e como que vai ter esse manejo. Tem uma outra aqui, ó. É na educação infantil que o sentir, o pensar e o conviver se desenvolvem. Como pesquisador da infância, eu defendo muito essa etapa escolar Uhum, e compartilho muito isso também dentro das minhas redes sociais, dentro das minhas aulas, das formações. E eu quis trazer com essa frase a importância que é essa etapa escolar, porque as experiências que a criança vai vivenciar ali vai fazer com que ela desenvolva esse sentir, vai uhum, fazer com que ela desenvolva esse pensar, essa convivência. Então, o foco da frase foi justamente trazer o quanto a educação infantil de qualidade, e quando eu falo de qualidade, vai envolver a intencionalidade daquilo que é realizado, uhum. das experiências que são oferecidas, da formação do profissional, porque é a base que forma todo, todo esse processo de desenvolvimento e aprendizagem do ser humano. Legal. E partindo para um outro bloco sobre inspirações e o futuro. Você é uma pessoa que é muito atuante e presente nas redes sociais. Como foi esse processo de levar a psicomotricidade para um público tão grande no digital? Cara, isso começou durante a pandemia. Antes da pandemia, eu fazia já formações de professores, dava aulas em cursos de graduação, especialização, Uhum, e com a pandemia, me vi assim, tendo que quase que da noite para o dia, né? Foi de uma semana para outra que as aulas começaram a acontecer no online. E aí é aquele momento de se mostrar vulnerável, porque uma instituição trabalha com uma plataforma, outra trabalha com a uhum, outra, e como as formações elas são muito dialógicas na questão da teoria e prática, eu falei, uhum, e agora? Como fazer isso no online? Eu já tinha um perfil no Instagram que eu uhum. colocava algumas coisas, mas eu não era tão ativo na produção de conteúdo. Entendi, Colocava mais fotos, colocava uma frase, compartilhava coisas que, né, não eram os meus conteúdos, mas não era tão ativo. entendi. E com a pandemia, a pandemia foi em 2020, em 2021, nós, né, falo nós porque a Mari me ajuda muito nisso, ela é ela faz parte dos bastidores ali Uhum, comigo. Então eu apareço, mas eu sempre falo, não sou só eu ali, tem pessoas por trás me ajudando. Mas em 2021 nós decidimos iniciar uma produção. Eu falei, já que eu estou fazendo isso no online para os meus alunos, e foi um momento que eu ia iniciar a minha pesquisa de mestrado. ah, legal. E a investigação envolvia entender como profissionais da educação infantil trabalhavam com corpo e movimento naquele período de pandemia. Caramba, que legal. Então, sabendo que corpo e movimento é base para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, se isso não vai ser trabalhado de forma adequada, como, né, quais os impactos que isso pode gerar? Mas Uhum. eu vim um passo antes. Quero saber como isso está sendo trabalhado, se é Isso é possível. possível. Se é possível, como está sendo? Se Uhum. não é possível, qual outra estratégia? E a partir daí veio a ideia de começar então uma produção mais intencional, mais organizada dentro ali do perfil do Instagram e no YouTube. Então foi, né, em 2021 que demos esse pontapé inicial de produção de conteúdo. As coisas foram ganhando força, né, por aquilo que eu compartilhava, trazendo conteúdo, atividades práticas. E a ideia das atividades também surgiu daí,
deixa eu trazer ideias para ajudar Pra esses ajudar. profissionais. Porque eu dava as aulas e olha, pessoal, tem mais atividades lá no meu perfil, vocês podem entrar lá, podem, né, consumir, ter essas ideias para vocês compartilharem com as crianças. Então veio daí todo Ah, esse trabalho inicial. que legal. Então vai até o encontro daquilo que a gente estava falando, né? Do estresse, o momento, como que você vai ler e tomar a ação. É psicomotricidade pura, isso aí, é na prática, né? E aí eu só confesso que no início tinha bastante receio, assim, né, Uhum. de falar da psicomotricidade, porque a psicomotricidade é corpo, é presença, é você e o outro, né? Inclusive, sempre tem aquelas pessoas que acabam torcendo um pouco o nariz, né? Porque você vai crescendo numa proporção que outras pessoas se Se incomodam. incomoda. E aí, algo que eu sempre tive muito cuidado foi no como colocar isso, Entendi. entendendo que, tá, estou utilizando o digital, até porque não dá para fugir disso, nós vivenciamos isso. Eu acho que a pandemia ela Intensificou. intensificou e ela trouxe muito essa oportunidade de você criar um curso, Uhum. você fazer uma reunião online com outras pessoas. Então, sempre com muita ética no trabalho. Principalmente. Aí, o que você falou é um fato, cara. Sempre vai ter algumas pessoas que vão torcer o nariz, mas eu vejo que assim, eu tô fazendo, né? Então é muito fácil eu torcer o nariz pra você. Mas o que que eu tô falando? Eu brinco, herói de sofá, mudar o mundo do sofá de casa é impossível. Então, assim, e que bom que você teve acho que resiliência, né? E toda essa estratégia, porque com certeza muitas pessoas estão se beneficiando. Graças a perfis como o seu, muitas pessoas podem conhecer a psicomotricidade. E quando a gente lançou o Psicomotricast, cara, foi nessa. Eu também fiquei com medo, porque a gente assume uma uma baita de uma responsabilidade, né? Nossa, agora eu vou falar sobre psicomotricidade num podcast, você vai se expor. Você vai colocar o seu corpo em movimento, em comunicação. Isso gerou um incômodo, mas como eu até agradeci no começo do episódio, então eu tenho. A minha equipe ela é formada por amigos meus assim de anos. Tem a Janice e a Renata, que elas sempre estão presentes, orientando, puxando a minha orelha, mas é isso. Na orientação, e você fala, não, eu vou fazer. É aquele clichê, né? Vão falar de qualquer jeito. Então vão ter aquelas pessoas que vão falar, nossa, lá, tá publicando, né? Foi fazer podcast, não tem mais o que fazer. Tudo bem. Cá estamos nós fazendo a nossa parte, principalmente como o Jurão trouxe, com ética e assim, para comunicar, para levar, porque às vezes o seu vizinho tá precisando do psicomotricista, só que se a gente não leva para o pessoal, como é que essas pessoas vão ter acesso? Eu posso pedir mais um porco da qualidade nobre. Show de bola? Aqui, deixa eu ver se tá gravando. Esse. Aí vai dar, tá. É, Eu sou profissional também me perder aqui no meio do roteiro, tá? Ah, tá aqui, eu lembrei. E para você, o que significa ter sido finalista do prêmio iBest na categoria Educação? Cara, é um reconhecimento do trabalho, Uhum, porque, como você trouxe, eu acho que são alguns pontos, né? Primeiro, nós nos colocamos numa posição vulnerável de se expor, uhum, que é o que você trouxe. De qualquer forma, fazendo ou não, vão falar. Então, mas a indicação ao prêmio me traz esse reconhecimento e a dedicação de tudo o que fazemos, e entender que estamos no caminho certo promovendo um conteúdo de qualidade, levando um conteúdo para mais pessoas. E até é interessante que um dia uma pessoa me falou: Nossa, eu acho que você não tem noção de onde você chega, né? Falei: Não tenho, uhum. porque era uma pessoa de uma cidade do interior da Bahia. E para mim, assim, foi muito gratificante. Então, ser indicado ao prêmio é essa alegria, né? De Aham. falar, poxa, que legal. É um reconhecimento daquilo que a gente faz com muita dedicação. Porque você aqui produzindo o podcast, também tendo o perfil, sabe o quanto exige. Uhum. Não é algo só de É, aparecer ali e fazer. Não, tem todo, né, pessoas por trás ajudando, pessoas incentivando, você ali trabalhando
e fazendo essa conexão com a questão do aqui do podcast, e ser indicado é muito gratificante. Então, fiquei muito feliz, assim, me trouxe essa visão de que estamos no caminho certo. É exatamente isso. Que muitas vezes a gente se põe também à prova do tipo, será que eu devo continuar esse negócio? O podcast no começo, quantas vezes eu falei para os meninos, putz, e aí, vamos continuar? Não vamos, não, nós vamos continuar. Daí a gente coloca, graças a toda uma equipe. Quando eu falo equipe, também tem, por exemplo, a minha esposa que está lá em casa hoje, por exemplo, com as crianças, vocês que vieram de Campinas, então. Sabe, são sinais que é o que a gente falou, caminhando que se faz o caminho e as coisas vão acontecendo quando você faz um trabalho bom, com conteúdos de altíssima qualidade, é mais do que merecido e acho que só reforça aquela sensação do tipo, não, eu tenho que continuar porque tá dando certo. Então, parabéns por essa realização. A porta, cara, tá fazendo um barulho. Acho que deve ser o vento. Tem que, tem que consertar depois a porta. Obrigado, né? E olhando lá para frente, como que você enxerga o futuro da psicomotricidade aqui no Brasil? A psicomotricidade tem ganhado muita força. Uhum, E eu acredito que alguns pontos sejam necessários para que a gente possa continuar trilhando um caminho com responsabilidade e ética. Então, cursos de formação que realmente tenham aí uma base científica e uma base muito estruturada para a formação desses profissionais. uhum, Mas eu vejo como um campo que vem crescendo, que as pessoas estão conhecendo mais, entendendo a importância e a necessidade da psicomotricidade, seja no contexto clínico, no contexto escolar, num contexto de instituição, uma ONG, mas o quanto essa área ela é importante. Eu vejo que é um campo muito promissor, mas que de fato temos também que ter cuidado cuidado. em relação à formação desses profissionais. É, eu, é uma coisa que eu fico fuçando muito no Instagram também, e que eu vejo o pessoal às vezes oferecendo a psicomotricidade, não sendo a psicomotricidade que a gente pratica, que a gente conhece. Então, e é uma coisa que eu falo assim, tudo que se torna popular, né? Você tem o risco de ter até uma queda em alguns lugares de qualidade de serviço. É uma coisa que é natural, gente. Isso acontece com qualquer profissão. E, putz, a gente quer que todo mundo, que toda a população conheça a psicomotricidade. Nós temos que ter a consciência, enquanto psicomotricistas e futuramente dos órgãos fiscalizadores, que nós vamos ter esse tipo de problema também, que vão ter lugares que vão oferecer cursos muito rápidos. Eu vi curso assim, torne-se psicomotricista no curso pô, de um final de semana. Você fala, pô, peraí, então, às vezes a gente demorou 2 anos para fazer especialização, fora outros cursos, e ainda estamos aprendendo. Quer dizer, em um final de semana você está dando o aval para a pessoa se intitular psicomotricista. Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho uma bronca, cara, que eu tenho uma bronca que é fera. Eu recebi aqui uma. Como é que é? O nome do prêmio eu falei errado, é IBEST ou é iBest? Tem pessoas que falam iBest, tem pessoas que falam Ah, tá. iBest. Que eu recebi, eu tomei uma bronca aqui que foi, não é iBest, e um simples I, como é que é? IBest. iBest. Ah, então é que eu usei o meu PBF, quando eu fiz a PBF iBest. Pô, mas tudo bem. Tá. Vocês entenderam, né? Pensei que era um cheque que eu tinha recebido aqui, pô, bronca. Deixa eu pegar aqui um momento que o pessoal fez algumas perguntas aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui. Algumas acho que já foram até, durante a conversa, já foram até respondidas, né? Deixa eu entrar aqui na publicação. Deixa eu ver aqui. Hum,
É, aqui que o Marcelo, que ele é o meu cunhado, que ele falou muitas vezes meu filho chega em casa agitado e não quer parar para fazer a lição. A psicomotricidade pode ajudar nesse equilíbrio entre movimento e concentração? Acho que foi até o que a É, gente a já gente conversou, conversou, mas né? assim, quantos anos tem o. São duas crianças, né? Tem a Mari e a Mirella. A Mari, se eu não me engano, ela tá com 12 anos. A Mirella, acho que tá com 7. Então tem essa. Posso ter errado as idades, mas é mais ou menos nessa faixa etária. Mas vamos pensar que seja a de 7. Há uma agitação normal da Uhum, criança. Claro que quando sobressai, a gente passa a investigar o que que está causando. Mas nesse caso, é entender que eu preciso ter combinados com essa criança. uhum. Às vezes ela não quer se concentrar naquele momento que você falou para ela fazer, né? Entendi. Mas o combinar antes, até como você trouxe uma rotina, Uhum. mostrar às vezes visualmente, olha, você vai chegar da escola, aí você pode dar uma descansada, pode brincar um pouco e aí você vai fazer sua tarefa. Depois da tarefa você pode brincar um pouco. Ou até mesmo, dependendo da tarefa, por que não trazer um brincar junto? Uhum. Tipo, ela precisa fazer uma sequência de atividades, de movimentos corporais, e aí ela chega, senta na mesa e faz uma Exato. primeira atividade, Vira tipo uma gincana, né, o uma negócio. gincana. Mas sim, a psicomotricidade, ela vai ajudar nessa promoção da, quando a gente fala concentração, é a atenção Atenção. focada, né? Eu Uhum. consigo permanecer focado. E aí uma outra coisa, a gente só precisa entender que esse foco não é ficar 2 horas direto, é ficar ali às vezes com a criança 15 minutos, ela focada, aí dá uma pausinha, vai conversando com ela, mas pode ser que sozinha ela ainda não tenha um engajamento para fazer a atividade. É importante o adulto ajudar. Ah, E ajudar também de forma positiva, porque tem casos de que o familiar vai ajudar a criança e fica mais bravo com a criança do que, né, aquela aquela tensão tensão. não ajuda Aí tanto. já volta para aquele assunto do estresse, Do né? Que aí tá a estresse. criança estressada, adulto estressado, aí a coisa. Aí desanda a maionese. O Vitor, né, que é um dos produtores aqui do Psicomotricast, ele fez assim: faz sentido a psicomotricidade ser um módulo obrigatório nas formações de pedagogia? Na minha opinião, como pedagogo e especialista em psicomotricidade, sim, faz Faz sentido. sentido. É, teve o como os pais podem estimular a psicomotricidade em casa, que a gente falou. De uma De que forma a psicomotricidade pode ajudar crianças com ansiedade? Essa foi a pergunta da Vanessa Pinheiro. Ela é aqui da clínica também, ela é psicóloga da clínica e ela fez essa pergunta. De que forma que a psicomotricidade pode ajudar crianças com ansiedade? Legal, a gente vai trabalhar nessa questão do tônus, né, da Uhum. ansiedade, entender o nível dessa ansiedade, aí entra naquilo também de faixa etária e o quanto que essa ansiedade está prejudicando o aprendizado, as relações sociais, o domínio das emoções e assim no seu dia a dia o quanto que isso está impactando. Mas eu vejo o quanto trabalhar atividades de relaxamento com essa criança, Legal. não só elas, mas seria uma estratégia e Uhum. também outras atividades para que a gente pudesse entender e equilibrar essa ansiedade. De novo, ansiedade até um certo ponto, ela é normal. Normal. Para eu estar aqui hoje com você, eu estava ansioso. Uhum. Mesmo que eu já participei de alguns outros momentos de conversa, assim, sim, mas é um lugar diferente, é uma pessoa diferente, são perguntas diferentes. Então essa ansiedade para mim, ela é boa porque me fez sentar e pensar no Uhum. como que eu ia conduzir as respostas e não chegar fazendo de qualquer jeito. Certo. Com a criança é a mesma coisa. Estou pensando, né, nessa pergunta da Vanessa que talvez seja já um caso mais extremo de Extremo. ansiedade. Uhum. Então é o como conduzir essa intervenção psicomotora para ajudar essa criança a compreender suas emoções e a controlar essa ansiedade. Aí a gente pode pensar em diversas estratégias psicomotoras, uma delas o trabalho com propostas que envolvem o relaxamento. Legal. Tenho aqui, ó, Simpsons Reels BR. Ó, o perfil do que posta os cortes dos Simpsons.
Acho que a gente já comentou. Se eu não tenho muito espaço em casa, existem brincadeiras psicomotoras simples que a gente pode propor no dia a dia. Isso a gente até falou mais no começo do episódio. Aí tem aqui ó, do Murilão. Eu vou ler aqui para você. Olá, Júnior. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho e dedicação, e também agradecer por apresentar a psicomotricidade de forma acessível às pessoas, destacando sua importância. Sua dedicação realmente faz a diferença. Aproveitando, gostaria de fazer uma pergunta. Na minha área de atuação com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, percebo que muitos profissionais da educação ainda enfrentam dificuldades no processo de ensino para alunos com desenvolvimento neuroatípico. Além disso, os convênios acabaram cortando o trabalho do acompanhante terapêutico escolar, o que torna o cenário ainda mais desafiador. Diante disso, qual é a sua visão sobre esses déficits no ensino e quais condutas poderiam ser adotadas para melhorar esse processo? Pergunta complexa, hein? Complexo. Tem vários fatores, né? Eu acho que um é a formação do profissional que está dentro da sala de aula, Uhum. e não culpando esse profissional, mas é que a demanda é É grande grande. para esse profissional dar conta. Então, é o que Uhum. nós estávamos falando. Às vezes, esse professor ele tem 30 alunos na sala e ele tem que dar conta dos 30 e também se dedicar para esse aluno que vai precisar ali de uma atenção maior. Se a gente pensar, é quase que impossível isso, Verdade. porque todos os alunos, eles pensam de forma diferente, eles aprendem de uma maneira Uhum. diferente, porque cada um tem sua característica. E aí, nesse caso, uma primeira questão, né, que ele trouxe aí, pensando nesse desafio no contexto, é a formação do professor. Perfeito. Que, enquanto pedagogo, eu não tive nenhuma disciplina que tratou sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Legal. Segunda questão é o investimento escolar mesmo, de ter um profissional que possa auxiliar nessa demanda. E aí eu não estou falando, não estou diferenciando entre escola particular e pública, Uhum. tá? Então, qual conduta esse profissional poderia ter? Na minha opinião, pedir ajuda. Porque não adianta querer dar conta de tudo sabendo que os desafios são muito grandes. Uhum. Quem pode me ajudar com isso? A coordenação pode me ajudar? A coordenação pode ir atrás de alguém para nos ajudar? Porque às vezes aquela criança ela precisa de um cuidado muito particular. E se a gente quer trabalhar com a inclusão, eu tenho que favorecer a experiência, as estratégias para que ela consiga avançar dentro das suas particularidades, características, mas para ela conseguir caminhar. Então, assim, é uma pergunta bem complexa que a gente poderia ficar aqui o episódio todo só Só falando. falando. Mas resumindo, é Vitor, né? É o Murilo. 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 Murilo, eu pensaria nessa questão, né, repetindo, na formação desse profissional, por isso que às vezes muitos não conseguem ajudar de fato, porque se eu não tenho esse conhecimento de como ajudar, vai ser desafiador. E o como ajudar, às vezes, não é buscar uma baita formação, é buscar ajuda de um outro profissional, de uma outra pessoa que tem a formação, que pode ajudar. Olha, vem cá, eu estou com um problema assim, assim, assado na minha sala, não estou conseguindo caminhar. Como que eu posso fazer? Essa escola, ela tem um professor que vai atuar com a educação especial? É Uhum. pedir ajuda dele, né? Eu falei da formação e esse pedido de ajuda em buscar outras pessoas que possam contribuir. Contribuir, exato. Eu acho que é isso, é você se perceber no sentido de que, olha, não estou dando conta disso. E nós, psicomotricistas, nós fazemos o que a gente chama da supervisão. Não estou dando conta, seja daquele atendimento individual ou aquele atendimento em grupo, porque aí a gente consegue pedir ajuda. Gente, isso não é vergonhoso. Muito pelo contrário, você está dando a preocupação, você está se preocupando com aquelas pessoas, aquele grupo ou aquela pessoa que vocês estão atendendo. Então, bateu a dúvida,
Chama a gente aqui no direct do Instagram, pô, mas faz que nem o Murilão fez. Ele contextualizou. Não que os outros não tenham feito. Vamos lá, digital. Não estou dizendo que as outras perguntas não foram contextualizadas. Mas quando é uma coisa muito, muito específica, traga o cenário como um todo para que a gente possa sentar, observar, entender para ir tomar uma decisão. Porque muitas vezes é uma coisa até simples. Como eu já tratei um caso uma vez que eu recebi um relatório que tinha ansiedade generalizada e tal. Nossa, a pergunta que eu fiz: vocês moram em prédio ou é casa? Ah, nós moramos num apartamento. Só que nosso apartamento, a maioria dos moradores são da terceira idade, então não pode fazer barulho, ela não pode brincar. E, assim, tinham outras demandas. Eu falei, a gente fez a orientação. Ah, mas o que que você está sugerindo? Que a gente se mude? Eu falei, olha, se tiver a possibilidade, olha o nível que a gente chega, no sentido de que a gente tem que realmente pegar e escavar. Conclusão, eles se mudaram, a criança ela teve um salto no desenvolvimento, por quê? Um outro condomínio que tinha mais crianças, aí podia brincar, correr dentro de casa, a ansiedade dela baixou porque ela tinha aquele momento daquela explosão tônica, então ela podia ser criança. Então, tem que analisar, você tem que ir a fundo. E muitas vezes as causas podem ser ambientais, né? Tem aqui uma outra pergunta, repasse Cars. Como eu, como pai, consigo perceber em casa sinais de que meu filho pode estar com alguma dificuldade? Ele colocou motora, mas vou mudar para psicomotora ou de aprendizagem? Pergunta complexa também, Complexo. né? Porque assim, qual é a idade dessa criança? Uhum. Porque o que você acabou de responder, ela traz também contexto para essa pergunta. No caso, essa criança, ela tinha um relatório grande, Grande. de vários apontamentos, mas era uma questão ambiental que gerava essas dificuldades. Mas pensando, né, sempre assim, importante entender a faixa etária. Nesse caso, pode ser que seja uma criança menor, que seja, né, tenha ali uma agitação maior por uma questão ambiental e que parece ter uma dificuldade de aprendizagem e de fato não é. Mas como que eu vou perceber? Vamos criar um contexto Colocar. aqui de uma criança com os seus 9, 10 anos. Em relação ao corpo, essa criança ela é desorganizada, ela bate em tudo, ela derruba as coisas, ela cai muito. Uhum. Então eu percebo que esse corpo está desorganizado. Dificuldade de aprendizagem, eu vejo que ela não está acompanhando a turma. E acompanhando não é padronizar, tá? Uhum. Mas é entender que as crianças elas vão avançando. E eu vou percebendo quando uma ou outra criança apresenta uma dificuldade ou um atraso significativo de não conseguir acompanhar essa turma. Assim, a escola trouxe já alguma questão para você? Alguma outra pessoa apontou essa dificuldade? Ou você em casa percebe que ela não acompanha, às vezes, uma conversa, um raciocínio dessa conversa? Você propõe uma atividade e percebe que ela não responde, né, da maneira como ali ela, enquanto criança, deveria responder. Então, são pontos de observação. Uhum. De novo, é uma pergunta bastante complexa que a gente precisa ter um cuidado em relação a responder, porque pode ser que não seja nada Uhum. e a pessoa ela já começa a achar que tem tudo. Entendo. Então, a primeira coisa seria entender essa faixa etária e o que realmente é o contexto dela. Se ela já vai para a escola, se ela não vai, se ela está indo na escola, se ela não acompanha a turma, se há uma desorganização dos materiais, dos brinquedos, como que é, às vezes, a relação dela com um outro irmão, uma irmã, Uhum. porque pode ser que essa dificuldade surja daí. Entendi. Então, e outra coisa importante, pessoal, vocês quando observarem os filhos de vocês, como o Júnior trouxe, além da faixa etária, porque tem algumas faixas etárias que é normal quando a criança está aprendendo uma nova habilidade, que tem uma certa dificuldade para realizar. Então, e não comparar com o filho do seu vizinho, do seu amigo. Ah, mas é porque o filho da fulana já está fazendo e o meu não. Claro, isso para vocês não tomarem uma decisão equivocada, uma comparação,
procurem os profissionais para que possa realmente, às vezes, fazer esse mapeamento e acompanhamento do desenvolvimento. Porque senão fica nessa, pô, mas o filho da minha vizinha já faz, ou o filho da minha vizinha já está falando, o meu ainda está. Então, gente, vamos com calma, né? Tem que ser uma coisa bem, acho que bem analisada, porque que nem nós, psicomotricistas e outros profissionais, a gente pega para estudar o neurodesenvolvimento, né? A gente se debruça muito no neurodesenvolvimento. Então existem coisas que, assim, como já aconteceu comigo, pô, Gui, mas meu filho tá assim, 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 assado. Eu falei, nossa, eu falei, que bom que ele tá assim, porque é um sinal que tá adequado para a idade. Então a gente tem que tomar cuidado. A preocupação é natural, nós enquanto pais, mas tudo, como o Júnior trouxe, com equilíbrio. E aqui a gente está chegando no momento triste e final aqui do nosso episódio do Psicomotricast. Para você, antes eu fazia, eu mudei a forma como eu pergunto, porque eu falava para a pessoa, o que para você, o que que é psicomotricidade? Mas eu achava que não ficava muito claro a forma como eu estava perguntando, isso me gerou um estresse. Eu tive que mudar a forma como eu pergunto. Assim, para você, o que a psicomotricidade representa? Psicomotricidade representa o todo, enxergar o ser humano de forma integrada em todas as suas dimensões. Abri falando isso e eu reforço aqui, né? O que que ela representa? É enxergar esse ser humano além do movimento corporal que acontece, mas a sua história de vida, suas emoções, seus sentimentos, o seu O seu motor, motor. sua cognição. Então, representa esse ser integrado, que é o Integrado. que eu falo, né? Corpo e mente conectados. Perfeito. E para você, o que que não pode faltar em um psicomotricista? Intenção, conhecimento, ética e responsabilidade. Toma. Ótimo. E o que que não pode faltar em uma sessão de psicomotricidade? Planejamento e espaço adequado. Boa. Se você pudesse deixar uma mensagem para os pais e educadores que nos escutam, qual seria o primeiro passo para incluir a psicomotricidade na vida das crianças? Boa pergunta essa, hein, Gui? Valorizar as atividades que envolvem o brincar, brincar livre. Eu sempre falo, brincar livre é um brincar intencional, porque você está deixando essa criança explorar o Explora. espaço. Então, oportunize experiências de brincar para essas crianças. Valorize esses momentos que vocês estão juntos. E o valorizar é esteja presente. Não igual o Gui trouxe, de você oportunizar a experiência e ficar no celular. Oportunize essa troca, essa interação, porque isso você vai favorecer esse desenvolvimento integral da criança. Boa. E para os profissionais que estão começando na área, qual conselho você daria? Nunca deixe de estudar. Nunca deixe de estudar. Esteja aberto a se mostrar vulnerável, porque isso vai te levar a buscar conhecimento e trocar experiências. Vou fazer uma pergunta que não estava aqui. Eu vou aproveitar a oportunidade que eu tô com o Júnior aqui. E para você, o que que o Psicomotricast representa? Porra, te peguei. Me pegou, hein? Isso nem ele sabia. Mas é fácil. Representa a divulgação de uma ciência que ela vem crescendo, foi reconhecida e que precisa de pessoas como você divulgando esse conhecimento de forma com uma base, como a gente falou, né, uma base científica, conversando com profissionais que realmente buscam o conhecimento, compartilhar. Então, representa aí um passo muito, acho que extremamente importante na psicomotricidade, levando conhecimento de qualidade para as pessoas que já são formadas, para aquelas que estão se formando e para aquelas que querem conhecer mais, né, sobre a psicomotricidade. Então, passa a ser um canal de divulgação de extrema importância da psicomotricidade.
Então é o que a gente conversou, né? E para mim, poder estar com você aqui hoje, com as outras convidadas que nós tivemos nos outros episódios, eu falo que eu tenho aulas aqui. Eu sento com a galera, eu fico aqui com acho que foi a Janice que falou para mim, Gui, você tá com uma cara do tipo, é que eu fico de verdade, eu fico maravilhado ouvindo diferentes abordagens, as explicações. Então, poder estar com você hoje aqui de verdade, é uma realização de um sonho que eu falei para os meninos no começo, né? Quando a gente estava nos primeiros episódios, eu falei, "Meu, a gente tem que pegar para entrevistar o Júnior Kadima, cara. Putz, porque. E façam. Façam porque as coisas acontecem. Procurem profissionais dedicados, como o próprio Júnior trouxe, éticos, que estão sempre estudando, porque isso que vai fazer com que a psicomotricidade chegue para o maior número de pessoas. E nós temos um momento aqui que nós damos um presente para o nosso convidado. Vou pegar aqui. Ó. Então, tá Oh, aqui que um presente show. para você. Camiseta exclusiva do Psicomotricast. Eu mudei um pouco o design dela. Ah, que Vou mostrar show, aqui de ó. cá. Aí, ó. Camiseta do Psicomotricast, o Oh, podcast da psicomotricidade. que show, Gui. Então, Agradeço, viu? imagina. Obrigado. E, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez Júnior Kadima por ter, nesse domingo, vindo lá de Campinas para falar com a gente do Psicomotricast. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pela forma como você divulga a psicomotricidade. Como eu falei, para mim é uma realização muito grande poder ter falado, conversado com você hoje. Então, muito, 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 muito obrigado mesmo, cara, de coração. Valeu mesmo. Cara, sou eu que agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de estar com você. Agradeço o convite, agradeço todas as pessoas que estão assistindo. Continue, porque, como eu falei, esse canal aqui é extremamente necessário. Então, tenha certeza aí que toda vez que precisar e quiser me convidar, o convite já está aceito. E vamos juntos aí pela psicomotricidade. Obrigado, obrigado. Então, o brincar, ele é fundamental e necessário, porque da brincadeira você traça o seu caminho, o seu desenvolvimento psicomotor. Então, eu deixo aqui o meu abraço psicomotor a todos vocês, que essas palavras que nós trocamos hoje possam alcançar corpo e mente de forma integradas. E não deixem de acompanhar Psicomotricast, o podcast da psicomotricidade. Um abraço psicomotor.